Pois não, boa noite. Meu nome é Paulo, a paz de Cristo a todo. Estou aqui novamente para gravar um vídeo dizendo sobre a união das igrejas. Porque nós, muitas vezes, levamos a palavra de Deus ao povo, mas estamos levando só a palavra de Deus à nossa igreja. Estamos se guardando para nós mesmos. Não estamos sendo um profeta verdadeiro, não estamos sendo um evangelista verdadeiro, e muitas vezes a gente cata e se guarda, se tranca, fica trancado ali dentro da nossa própria igreja, e Cristo e Deus não quer isso. Deus quer ver nós levar o evangelho, levar a palavra. Por isso Deus deixa bem claro para nós ali em Efésios, uma palavra assim que vai nos ensinar, vai nos direcionar à verdade, ao conhecimento. E nós se resguardamos para nós mesmos dentro da nossa igreja e não queremos, se seguramos para nós não levar a palavra de Cristo, por medo de levar um não, por medo de talvez levar um chateamento. Nós temos medo de pegar a espada e ir para a guerra e lutar, e aí o evangelho se torna recolhido e guardado. Muitas vezes, quando nós vamos levar a palavra para alguém, muitas pessoas falam: eu fui naquela igreja ali, eu não gostei, porque ele tem um pastor mentiroso. Hoje nós sabemos ficar dentro da nossa igreja, por quê? Porque nós queremos guardar o dinheiro no nosso bolso. O pastor lá é mentiroso, aquele pastor lá só pensa em dinheiro, aquele pastor tem carro bom, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Por quê? Porque nós não estamos levando o verdadeiro evangelho, porque Deus falou que quando ele estiver com você, ele estará com a luz do mundo sobre a nossa cabeça. Ele é a luz, ele é a vida, e nós não paramos para nós ver isso. Nós sabemos o que nós fazemos? Nós se guardamos num canto e não queremos levar a palavra de Cristo. Nós devemos ser unidos numa só voz, num só clamor. Isso nós vemos no Brasil esses dias, que os cristãos estão totalmente fracos em oração e totalmente fracos em uma só voz, para o clamor chegar a Cristo. Por isso que deu o que deu aí. Vamos lá em Efésios, dá uma lida lá em Efésios 4, versículo 11, para nós ver o que Deus fala para nós. E ele escolheu uns para ser apóstolo, outros para ser profeta, outros para ser evangelista, outros ainda para ser pastores e mestres. Ele fez isto para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a à condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos temos a mesma fé, quanto à nossa salvação e quanto ao nosso conhecimento de nosso Salvador, Filho de Deus, todos nós termos maduros no Senhor, assim para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como criança para mudar a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, para alguém nos dizer uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguimos com amor, em verdade, em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Assim nós tornaremos cada vez mais e todas as mentiras semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja, sobre a direção de todo o corpo, seja ajusta-se perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular, auxiliando os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável à crença e em amor. Então, olha para você ver o que Cristo deixou bem claro. Uns veio para ser profeta, outros veio para ser evangelista, outro veio para ser apóstolo, outros veio para ser pastores, e outros veio para estar evangelizando em uma igreja, em outra, em tudo. É o profeta. O evangelista não é para você evangelizar só dentro da sua igreja, é para você evangelizar o povo da rua, o povo de fora, está ali evangelizando, pregando, levando a palavra, levando o evangelho. Mesmo que você chegue na pessoa, você leva um não.
Você vai levar um não, vai falar mal de um pastor, vai falar mal de uma ovelha, vai falar que viu isso, vai falar que viu aquilo. Mas esteja ali falando da palavra de Cristo. Esteja ali evangelizando. Tenta pôr na cabeça daquela pessoa que Jesus está vivo, Jesus está vindo. O fim do mundo está aí, ninguém está vendo, está todo mundo de olho tampado, está todo mundo de olho fechado, não está vendo os acontecimentos. Vamos alertar essa nova geração, vamos fazer essa nova geração se levantar, vamos fazer uma nova geração de Cristo, vamos ser um só corpo, vamos ser só um membro, é só uma só igreja, Jesus Cristo que manda em todas as igrejas, Ele é o membro principal de todas as igrejas, Ele deixa bem claro aqui em Efésios, está bem escrito aqui em Efésios. Se a pessoa parar para ler Efésios 4, do 11 ao 16, vai entender o que Cristo quis dizer. Ele é o cabeça, Ele é o corpo, Ele é a direção, Ele é a vida. Que Jesus Cristo não é negro, Jesus Cristo não é aquele japonês, Jesus Cristo não é branco, Jesus Cristo não é aquela imagem que você olha. Jesus Cristo é um só. É um tipo só, é um ser só, é a palavra de Deus viva que vive dentro de você, é a palavra de Deus viva que está dentro de você, e nós não paramos para ver isso, nós não paramos para analisar isso. Se nós queremos ficar nesse evangélico meio medíocre, esse cantinho do nosso evangélico, escolhido, recolhido ali dentro da igreja, mesma coisa que uma ovelha assustada viu um lobo e correu ali no pé do seu pastor e está lá grudado no pé do seu pastor, não sai para falar de Deus para ninguém, só ouvindo o que o meu pastor quer, não vou em outra igreja saber o que está acontecendo na outra igreja, estou ali dentro daquele mundinho fechado, que é a minha própria casa, é da minha casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, não saio, não conheço, não levo a palavra. Para que eu quero conhecer a Deus se eu não falo nem de Deus, se eu não comunico nem quem é Deus? Estou indo atrás de Deus, conhecendo a Deus, mas não tenho a coragem de falar que eu estou indo atrás de uma pessoa que vai me dar a vida eterna e vai me dar a salvação. Se eu não tenho coragem de nem abrir a boca de falar quem é esse Deus maravilhoso, como eu vou ficar correndo atrás desse evangelho? Eu quero ficar ali no pé dos meus pastores, no pé da minha igreja, grudado ali, segurando ali. A gente tem que ter mais firmeza na palavra, correr mais atrás de Deus, correr mais atrás de Cristo. Cristo está ali te esperando, Cristo está ansiando. Ali fora está cheio de pessoas sedento, querendo ouvir uma palavra cristã, ouvir uma palavra amigo, um bom dia, uma boa tarde, Jesus te ama, um abraço amigo. E isso nós não saímos da nossa própria igreja para ir falar. Nós não temos coragem, entendeu? Nós não temos coragem de ir lá, nós sabemos derrubar, nós sabemos criticar os outros. Nós vemos uma pessoa bebendo no bar, é um bêbado, é um sem vergonha. Nós não sabemos falar a palavra de Deus. Se nós vemos uma pessoa fumando droga, nós sabemos falar é um drogado, é um maconheiro. Se nós vemos uma pessoa ladrão, nós falamos é ladrão, é vagabundo. Nós não sabemos falar bem, esse é um filho de Deus que está precisando de Deus, é uma alma de Deus que está precisando de Deus. Nós não paramos para ver isso. Então o que nós fazemos? Nós sabemos criticar, nós não sabemos orar. Então nós temos que pôr em prática a oração. O que aconteceu com o Brasil hoje? De ver eu vi muitos pastores aí, de ver falar, vamos orar, vamos reunir todos em oração. O que pastores fez? Pastores foi lá e criticaram a mídia, meteram o pau na mídia. Não vi um pastor falar bem assim, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos ler, vamos orar, gente, vamos cair todo mundo em oração, vamos orar numa só voz, 7 horas da noite, eu vou fazer uma caminhada, vou sair em caminhada, orando pelo Brasil, clamando pelo Brasil. Ninguém falou isso. O que fizeram? Entraram na mídia sobre criticar, é cambada de vagabundo, é cambada de ladrão, está acabando com o mundo, está acabando... Não, ninguém falou bem assim, vamos orar para Deus, vamos orar para Cristo. Olha o que Cristo fala aqui. Como você é um profeta se você profetiza mal para o Brasil? Como você é um profeta, como você é um evangelista se você quer levar a palavra de Deus, mas está falando mal do Brasil? Então jamais, se você não consegue ajeitar nem a sua própria casa, quanto mais vai ajeitar a casa dos outros. Isso é muito difícil. Isso é uma palavra que eu deixo para vocês aí hoje, aí, meio de Efésios aí, e vai analisando, entre em oração, entre em jejum, clama para o nosso Brasil, ore para o nosso Brasil, tenha mais firmeza na sua palavra, vai com fé e vai com vontade levando essa palavra, porque Cristo nos enviou aqui na terra para nós ser a luz, para nós ser o sal da terra, para nós dar o gosto da terra, para nós dar o experimento da terra, não para nós ficar quieto no nosso canto, não para nós criticar, não, nós temos que ser exemplo, não criticar, não fazer críticas, não, nós temos que ser um exemplo do mundo, como cristão, nós temos que direcionar uma palavra de exemplo para o mundo. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, em nome de Jesus.